Pessoal, ok? Vamos falar sobre o livro também. É o Mário Sérgio Andrade Silva. Mário Sérgio. Ok, Mário Sérgio nos coloca um confessionário relacionado à corrida, a importância da corrida, e que foi o custo, né, ligado ao esforço, o aprendizado, os campos eminentes que venham categorizar o dia a dia de treino, né, na década de 80. Nos coloca uns campos ligados à Olimpíada e à maratona, tempos do brasileiro, Eloy Schletter, Eloy, o melhor brasileiro da época, e do português Carlos Lopes. Falamos do Charles Lopes aqui, ok? O melhor do mundo, campeão da maratona na Olimpíada de Los Angeles, 1984. E não podemos esquecer do livro que ficou em destaque do treinamento esportivo, ou seja, metodologia científica de treinamento esportivo, Tubino, 1984. Ok? Então, quando falamos sobre essas questões, sobre a corrida, a forma, 1990, os campeões de natação na década de 90, o condicionamento físico, que veio ser um quebra-cabeça para associar também a preparação física, a periodização de treino, nos coloca aplicativos que relacionam a corrida. Falamos corrida, falamos de currículo. Falamos de corrida, falamos de caminhada. Não falamos de caminhada, falamos de meios para caminhar. E o que vem atrás dos meios? É melhor estar atrás ou estar nos meios? Porque atrás dos meios, ou seja, há um objetivo a ser inserido, ligado à preparação e o esporte coletivo. Então, quando falamos sobre corrida, é lógico que norteia as modalidades, o atletismo, corridas é a sua base, estrutura na educação infantil, a motricidade infantil, a motricidade humana infantil, esses saltadores, né, que nos colocam despertar esse encontro entre a pesquisa e patamares importantes entre corrida à distância, corrida, ou seja, triplo, altura e vara, ou seja, os saltadores e esses saltos ligados a uma identidade teórica. E entre que eu estava falando sobre o Guimarães Rosa, quando a gente olha algumas obras, não de La Rosa, também tem um Rosa ligado também ao campo da cardiologia do exercício, e outros autores, Negrão, ou seja, nos coloca bem patamares de bem a maneira de se articular. Embora, quando falamos sobre sertão, lembramos também da Mara Christian, pessoal. Esporte e sociedade, eu sei que muitos ficam muito impactantes relacionados à sociologia, e os autores nos colocam referências bem familiares, ok? Então, quando falamos sobre a natação, a corrida, nos coloca em pontos importantes, ok? Como já falei aqui do autor, Mário Sérgio Andrade Silva, ok? Que nos coloca em destaque as atividades no ano de 1993, no Parque do Ibirapuera, São Paulo. Corria com a Cebola, meu primeiro aluno, e outros corredores vieram me procurar para treiná-los. Assim nascia a Rum Fum, companhia Rum Fum, que já se passaram mais de 15 anos e eu continuo gostando desse mundo incrível, mundo apaixonante que iguala ricos e pobres, brancos, ou seja, uma assessoria. Ou seja, não sei como estás agora, mas estou colocando só a questão. Começou assim a história da Rum, ou seja, tem aquele traço, companhia Fum, uma assessoria esportiva que incentiva a prática da corrida para quem procura bem-estar, qualidade de vida. É lógico que tem alguns colegas que tinham assessoria ali em São Paulo, ok? Ligado aos cunhos, alguns colegas como colegas, né? Só de questão de conhecer, ligado à corrida de rua, algumas enciclopédias, literaturas como o Evangelista, né? O Alexandre Evangelista, corrida de rua, e o Lopes também, ligado também ao treinamento esportivo, ligado às maneiras periódicas, ligado à carga acentuada e carga conceituada. É lógico, quando falamos aqui de Pinheiros, porque também fala de São Paulo, então nos coloca fatores que venham determinar uma esfera importante nesse patamares, ok? Então a corrida no Brasil, no mundo,
um pouco de história, né? O homem foi feito para correr, pessoal. As crianças são provas, as estafetas, as corridas de revezamentos, pique com variações, são ligadas à motricidade infantil e os jogos, a motricidade infantil e o esporte. Aprender a andar, segundo Galahu, ou seja, Lepuch, ou seja, já querendo sair correndo, como você olha uma criança, aquela vontade de olhar, brincar, ver uma bola, e esse universo que nos coloca repertório importante ligado à locomoção. Então, os passos desejados e frenéticos que nos coloca até maneiras bem ambíguas, dupléticas, né, que relacionam a palavra frenético, que significa arrebatar, a maneira de movimentar, arrebatar, movimentar sem parar, ou seja, vamos colocar o movimento, espasmos, embora espasmos é um termo que é colocado já de algo de exagero, uma dosagem exagerada, mas é melhor colocar frenético que outros temas que possam nos colocar maneiras entre teorias que possam engatilhar ainda uns dogmas e tabus. Então, provavelmente, há traços na nossa formação corporal que nos coloca uma família que relaciona a corrida, a caminhada, a corrida funcional e os campos metódicos e as formas e as coisas. E nesse avanço tecnológico, ok? Então, são fatores que vêm a relacionar. Pois bem, então a corrida vai relacionar a ação, e essa ação vai ter relacionar o campo musculoesquelético, ou seja, a estrutura, os campos eficientes dos pés. Nós estávamos falando sobre a joanete aqui, ou seja, o hallux, não o carro hallux, é uma caminhonete hallux, mas o dedão do pé, o dedão, né? Ou seja, a cutícula, pode ser tecido a cutícula, também pode ser uma discussão muito grande, porque a cutícula também tem uma inflamação na região do dedão do pé. Mas a joanete é a região, aquele osso, né, que destaca um perfil notório em nossas vidas. Então, o ombro também é um campo soquete, tem a joanete soquete, que vai lembrar da articulação escapular. Pois bem, então, quando falamos sobre propulsões, ombros, rotações, cabeça, pescoço, lembramos de várias articulações que vai concentrar o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático, ok? Entre esse recurso, o corpo humano, sendo mais forte, não colocando um paradoxo entre a hegemonia, um campo patriarcal, né, o homem e a mulher, nos coloca uma vulnerabilidade entre a construção e o ser. E isso ser, como deve ser, querer fazer, como fazer para sobreviver nessa motricidade e a humanidade. Então, pesquisar é algo que nós temos que buscar maneiras que possa haver respeito. É lógico, para haver respeito, nós temos que respeitar a realidade onde estamos, ligado à corrida e à evolução humana. A capacidade humana de correr, longas distâncias, muito boa, ou seja, e os campos também de inclusão e adaptações que o próprio ser humano tem, que vai aumentando até as questões do paladar e outros afazeres, ligado à combinação, ligado aos campos explícitos e implícitos, que vai associar o que? A maneira que você está vivendo, onde você está inserido. Isso nos coloca a maneira para ventilar principalmente os princípios termorreguladores, ou seja, o campo homeostático, que eu já falei sobre a maneira explícita e implícita, já lembra de Moscou, Boston, quando lembramos de Vygotsky. Então lembramos de Vygotsky, que ele teve 2 filhas, deve ter estudado bastante o campo implícito e explícito, os campos vygotskianos. Embora nos seus campos notórios bibliográficos, eu coloco aqui em destaque de novo, desde que eu comecei a falar. Em destaque que todas as teorias são teorias potencialistas, que ligam o quê? O campo real, potencial e proximal. É um campo interacionista, é uma abordagem mecanicista. Ou seja, a abordagem mecanicista que fica em destaque em todas as obras. Desde os crioulos, a palavra crioulo vem relacionada à mistura de espanhol. Ou seja, a maioria das vezes pensa que o brasileiro ele é afro-brasileiro, mas tem uma mistura muito grande. A gente vê a história da própria universidade, o próprio preto, o branco, faz parte dessa universidade, como a Coimbra, Espanha, Lisboa. Às vezes o preto, ou seja, esses campos mestiços, não sabe o valor, a noção que tem ligado a essas questões de movimentos sociais. É lógico que você vê a palavra essência crioulo, nos coloca destaque importante ligado à corporeidade. Ok? Então eu coloco uns paradoxos que vêm a favorecer essas polêmicas relacionadas à saúde pública e gênero.